Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. E hoje a nossa exposição, nosso amigo Gildo, e ele vai falar sobre a indispensável vitória. E para que todos nós possamos entrar nas vibrações dessa exposição dessa noite, eu vou cantar a música chamada Força do Bem, do Grupo Bem. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram nesse mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo esse mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, mas não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas se encontram nesse mundo. A certeza é muito seguro. Eu me cerco, eu prospero, acredito, eu transformo esse mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho. Nada, 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 pois a força. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos
a mais uma exposição doutrinária virtual. Então, esta é a nossa sala virtual das palestras da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Nossa gratidão a todos vocês por nos aceitarem em seus lares, compartilhando conosco as luzes da doutrina espírita. Dando continuidade, então, à nossa preparação para a exposição da noite, faremos a leitura do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o item número 100, com o título Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos, Mateus, capítulo 27, versículo 22. Comenta o benfeitor Emmanuel a esta passagem do Evangelho de Mateus. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações do menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação dos pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem, espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação do Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. E agora, então, nós convidamos a todos para a prece de abertura, elevando os nossos pensamentos, rogando ao nosso amado Mestre Jesus, que mais uma vez esteja conosco, nos envolvendo nos seus eflúvios de paz, de amor,
serenando os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos, mais uma vez esta noite, estarmos mais receptivos para os ensinamentos que nos serão transmitidos e que assim, assistidos pelos benfeitores espirituais, possamos melhor compreender e assimilar tudo o que nos for transmitido. Somos imensamente gratos por mais essa oportunidade de nos reunirmos virtualmente para o estudo dos ensinos que a doutrina espírita nos traz, trazendo Jesus para mais perto de nós, da nossa compreensão. Que a verdade esclarecida através da doutrina espírita possa iluminar os nossos caminhos, para que possamos trilhá-los com mais segurança, discernimento, confiança e fé, na certeza de que Jesus nos guia pelos seus caminhos em direção ao Pai. Gratos por mais essa oportunidade, por termos Jesus em nossas vidas, sob a luz da doutrina espírita. Pedimos permissão para iniciar a exposição doutrinária desta noite. Que a paz de Jesus permaneça conosco em nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje, mais uma vez, nós temos conosco o nosso querido amigo Gildo, de Blumenau, que nos brinda, mais uma vez, com seus conhecimentos. Que Jesus te inspire mais uma vez. Seja bem-vindo, querido amigo Gildo. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria no coração que nós iniciamos mais esta transmissão virtual da Casa Espírita Eurípides Bassamento. Na certeza de que o pensamento do Cristo está envolvendo a todos nós, está presente em todos os nossos lares nesse momento, nessa nossa grande sala de reunião, que a gente possa fazer bom proveito da nossa conversa e que tiremos algum ensinamento útil do nosso dia a dia e para ser de utilidade para a nossa família. Vamos torcer para a internet cooperar, né? E não atrapalhar a nossa conversa. Nós vamos começar, então. Vamos começar, então, a nossa conversa de hoje. Indispensável vitória vai ser o tema central do nosso objetivo. E a essência das nossas reflexões nos convida a pensar, a raciocinar a respeito da grande importância, da urgência de potencializarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, hoje, diante de todas as circunstâncias que estamos vivendo, a fraternidade, a solidariedade, a reciprocidade, a solicitude. Haroldo Dutra Dias, há cerca de um mês atrás, num programa apresentado pela FEB TV, nos disse que os momentos atuais têm deixado claro a nossa condição mental de termos nos tornados peritos em detectar sombra. E não é difícil da gente constatar essa realidade. Está muita gente, talvez a maioria das pessoas está focada em identificar o que está errado. Quase todos têm na ponta da língua o que não deu certo,
o que está ruim, o que vai piorar. O que torna muito claro, quando a gente faz alguma reflexão a respeito da nossa sociedade, o sentido da vida da maioria das pessoas, voltado para as questões físicas, materiais e quase sempre materialistas da vida planetária. Mais do que isso, aponta para a gente o comportamento da massa da população, a falta de um sentido que transcenda, que vá além das questões físicas, materiais e materialistas da vida. O sentido da vida é o tema, ou foi o tema, do programa apresentado pela FEB TV, está lá disponível no YouTube. Foi apresentado por André Siqueira, teve a participação de Haroldo Dutra Dias e de Saulo César. E eles abordaram, ao longo de 1h15, temas muito importantes para todos nós nesses momentos que nós estamos vivendo, de grandes dificuldades, de grandes desafios. Entre outras coisas, eles abordaram a importância da teleologia, que nos faculta a possibilidade de estabelecermos um estudo sobre o propósito nas nossas vidas, o propósito de tudo, das coisas, o propósito dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, o propósito das palavras que usamos dia a dia para nos comunicarmos uns com os outros, o propósito dos nossos hábitos e atitudes, do nosso comportamento diário diante das situações, em reação às situações do dia a dia. E talvez a primeira pergunta, a primeira questão que venha clara à nossa mente a partir dessas reflexões iniciais, seja cada um de nós perguntar para a nossa consciência: qual o propósito da sua vida? É a pergunta que está sendo feita para a nossa consciência agora. Qual o propósito da sua vida? É uma pergunta essencial. Mas antes de seguirmos na nossa conversa, nós queremos deixar claro o seguinte: o nosso objetivo não é dizer a cada um como viver a sua vida. Todos nós, cada um de nós tem o seu livre arbítrio. Cada um faz o que quiser da sua vida. Ainda, antes de prosseguirmos na nossa conversa, a gente deve ressaltar que esta frase que nós estamos mostrando é uma citação tirada do livro A Chave Mestra das Riquezas, de autoria de Napoleão Hill. É um livro de 1945. Não é um livro espírita. Mas como nós vamos fazer uma palestra espírita sem ser um livro espírita, guiando as nossas conversas? Nós tiramos algumas citações dessa obra, porque a gente acredita que nós, espíritas, podemos e devemos lançar mão de todo o instrumento, de todo o recurso lícito, ético, que nos permita colocar em prática os novos ensinamentos, o aprendizado novo que temos recebido da doutrina espírita, da ciência, da filosofia e da moral espírita. Pois bem, então vamos para a questão do propósito de novo. É obrigatório se ter um propósito na vida? É claro que não, como a gente disse, cada um faz o que quer da sua vida. Mas é muito importante uma reflexão, e lógica essa reflexão, de que aquele que estabelece um sentido para a sua vida, um propósito essencial para a sua vida, tem mais facilidades para estabelecer metas, objetivos, prazos, para fazer uma avaliação a respeito de como está encaminhando a sua vida, uma reavaliação eventual, se não precisa modificar metas, objetivos, prazos. Aquele que não tem um propósito na vida está andando às cegas. Então, é uma importância relativamente clara na nossa vida. Agora, se a gente não quer estabelecer a obrigatoriedade de cada um de nós ter um propósito para a sua vida,
O nosso objetivo hoje é que cada um tenha a lucidez de, no caso de estabelecer qualquer que seja o propósito da sua vida, este propósito não esteja fundamentado a uma ideia materialista e consumista. Este é um outro conceito que nós pegamos de Haroldo Dutra Dias, em outro dos seus vídeos que está disponível na internet, intitulado O Propósito na Sua Vida. Está lá no YouTube também. Vamos tentar entender o raciocínio. Allan Kardec nos diz que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Os hábitos que adquirimos ao longo desta vida, desta encarnação, denotam a qualidade da nossa educação. Já Montesquieu, no final do século XVII, comecinho do século XVIII, afirmava que existem 3 formas básicas de educação. Primeiro, a educação familiar. Hábitos e costumes desenvolvidos nas nossas relações com os familiares, pais, com os irmãos, com os entes queridos de um modo geral. Segunda forma de educação, aquela resultante do nosso contato com os livros, na busca de conhecimento, com os professores, os orientadores, as escolas, os colegas de escola. E terceira forma de educação, a educação mundana. A educação que recebemos a partir da nossa convivência social, da nossa interação, dos conhecimentos adquiridos de maneira informal, através das relações sociais ao longo da vida. Então, apesar de todos os progressos, de toda a evolução da ciência, da tecnologia, que nos permite estar conversando nesse momento à distância, a nossa educação ainda é precária. Nós temos recebido uma educação equivocada e inadequada, que coloca o nosso foco única e exclusivamente na vida física. A ponto de, como nos orienta Haroldo Dutra Dias, desta ideia materialista e consumista, dizer que o indivíduo só realiza um propósito de vida se abrir uma empresa, se for empreendedor, se acumular riqueza material, se alcançar sucesso e fama, se obtiver reconhecimento. E quanto mais reconhecimento público, mais as pessoas falam que é grande o propósito daquele indivíduo, ou que é grande a conquista daquele indivíduo no propósito da vida. Essa ideia coloca de lado a possibilidade de construir um propósito de vida para a maioria das pessoas do planeta. A maioria dos espíritos encarnados no planeta não se encaixa nesse tipo de comportamento conquistador. Então, nós precisamos identificar qual seria a indispensável vitória da nossa vida física a partir das situações que nós temos vivido no dia a dia. Napoleão Hill nos diz o seguinte: a indispensável vitória é, diante de tudo que acontece na vida do indivíduo, ele desenvolver a capacidade de entrar em sintonia e beber do reservatório da inteligência infinita. Nós podemos incorporar, acrescentar a esse raciocínio o entendimento espírita, porque a doutrina espírita nos oferece todos os recursos que cada um de nós necessita dentro das suas condições individuais, para que todos nós e cada um de nós consiga desenvolver as capacidades para entrar e permanecer em sintonia com o plano elevado do pensamento divino. Entrar e permanecer em sintonia com o plano elevado do pensamento do Cristo. Lembra que Jesus falava, eu e meu Pai somos um? Mais do que isso, a doutrina espírita nos oferece os recursos para que cada um de nós possa entrar e permanecer em sintonia com o plano elevado dos benfeitores espirituais que estão ao nosso lado nesse exato momento. Esta sintonia permanente nos permite que sejamos orientados, amparados
inspirados pelos benfeitores espirituais, para que cada um de nós possa beber continuadamente no reservatório da inteligência infinita. E aqui nós nos defrontamos com uma dificuldade. Raríssimos de nós estão nessa condição mental. A maioria de nós mal consegue, de forma lúcida, entrar em sintonia com os benfeitores espirituais por alguns segundos durante os momentos de prece. Então, nós não estamos indo na direção da indispensável vitória? É claro que estamos. A diferença é que nós estamos no início do percurso. Isso é importante, ter lucidez a esse respeito. Nós precisamos estabelecer um roteiro de vida que nos aponte o sentido da nossa vida na direção da conquista da indispensável vitória a partir desta encarnação, a partir dos momentos que estamos vivendo agora. E quais seriam as condições mínimas necessárias? Napoleão Hill nos ajuda a fazer raciocínios a esse respeito e nos diz que é indispensável, principalmente nos momentos difíceis como nós estamos vivendo na sociedade nesse momento, que cada um de nós aprenda ou se aprimore ou desenvolva a capacidade de não perder de vista as coisas corriqueiras e naturais do dia a dia, as coisas corriqueiras e naturais da vida. Então, nós vamos procurar desconstruir essa frase e tentar entender, ter um entendimento com base na doutrina espírita de como melhor incorporar essa frase, essa orientação para o nosso dia a dia. Bom, nós falamos que nós temos recebido uma educação equivocada e inadequada, porque mantém o nosso foco só nas questões físicas, materiais e muitas vezes materialistas. Mais do que isso, desde criança, a maioria de nós, mesmo os que nascem em família espiritualista, ou mesmo os que têm reencarnado em famílias espíritas, como muitos de nós aconteceu isso, né? Desde criança, nós fomos educados na família, na escola, na convivência social, para não perder de vista, para estar atento, prestar atenção no fantástico, no excepcional, no grandioso, no especial, naquilo que seja fora do comum, no fato, na situação, na pessoa ou no grupo de pessoas que possa promover o nosso progresso individual, nos conduzir rapidamente a realizar o nosso propósito de vida, aquele propósito que eventualmente a gente tem escolhido para nós. E o fato de ficar procurando o que seja fora do comum, o que seja especial, tira da nossa lente a importância das coisas corriqueiras do dia a dia. O que é corriqueiro? Tudo aquilo que não é considerado especial. Em qualquer dicionário a gente encontra esse conceito. Situação ou fato usual, comum, trivial, que acontece quase todos os dias, repetidamente. E por isso nós vivenciamos essas situações de forma maquinal, mecânica, sem promovermos reflexões profundas a respeito do que está acontecendo. Vale para as situações, vale para os fatos esse conceito? Vale. Mas vale principalmente para as nossas relações interpessoais. Todos nós, nesta vida, nessa última encarnação, nessa encarnação atual, presta uma atenção, dá uma avaliada lá na sua memória. Veja quantas relações afetivas, quantas relações de amizade que poderiam evoluir, se transformar em amizades fraternas, verdadeiramente fraternas, nós perdemos ao longo desta vida física por desatenção ou mesmo por ignorância da importância dos relacionamentos e prestarmos atenção aos relacionamentos nossos do dia a dia. Agora, imagine um relacionamento seu hoje, especial. Especialmente, preste atenção em um relacionamento. Veja se, eventualmente, cada um
de nós que estamos conversando aqui nessa nossa conversa virtual, se não existe na nossa vida pelo menos um relacionamento que algum tempo atrás, alguns anos, quando você bateu os olhinhos pela primeira vez naquela pessoa, você bateu os olhinhos naquela pessoa e pensou assim: nossa, esta pessoa é especial. E quando começa a se relacionar com aquela pessoa, nas suas preces você agradece a Deus. Obrigado, meu Pai, por esta pessoa estar fazendo parte da minha vida. Esse relacionamento é excepcional. Esse relacionamento é importante para mim. Este relacionamento vai nos auxiliar a despertar e desenvolver as nossas capacidades espirituais. Agora, presta atenção como está esse relacionamento hoje. Vê lá, no seu dia a dia, se esse relacionamento não se transformou num relacionamento usual, comum, trivial. Se esse relacionamento não ficou sem graça, sem estilo, sem brilho. Todos nós fomos constrangidos por conta do distanciamento social promovido pela pandemia da Covid-19 a nos aproximarmos dos nossos entes queridos. Nós estamos muito mais próximos da nossa família nos últimos meses, por conta das necessidades de afastamento social. E muitas pessoas, por causa da desatenção ao longo dos anos, em relação às coisas corriqueiras do dia a dia do relacionamento, estão passando nesse exato momento por dificuldades de convivência. Assim, esposa e marido, marido e esposa, que não suportam ficar muito próximos todos os dias, 24 horas por dia. Pais querendo que os filhos voltem para a escola de uma vez. E filhos que não suportam ficar perto dos pais, que não conseguem conviver com os pais, que não querem conviver, que não conseguem se relacionar com os irmãos. Dificuldades de convivência. Então, é importante a gente prestar atenção nessas questões. E agora, as questões, as coisas naturais do dia a dia. O que a gente poderia pensar a respeito disso? A palavra naturais nos remete ao entendimento da anfibologia. A anfibologia nos permite entender que palavras ou expressões, algumas, têm mais de um sentido. Então, se a gente perguntasse para cada um de nós o que você entende por coisas naturais no dia a dia, nós iríamos pegar vários conceitos semelhantes e, às vezes, conflitantes. Então, nós vamos buscar, na fundamentação doutrinária espírita, um entendimento básico para a gente entender o que sejam as coisas naturais no nosso dia a dia. Pois bem, quando o autor nos diz não perder de vista, ele nos está prescrevendo uma atitude comportamental. Sempre que nós adotamos algum tipo de comportamento na nossa vida, nós estamos prendendo esse comportamento, linkando esse comportamento a uma corrente de raciocínio, que não tem jeito de se dissociar. Todo comportamento está diretamente vinculado a alguma norma de conduta. Mesmo aquelas pessoas que se dizem libertas, eu não aceito imposições de jeito nenhum. A minha norma é não seguir as regras. Isso é uma norma de conduta. Você abandonou outros grupos de convivência para se igualar ou ter uma conduta semelhante àquelas pessoas que não querem seguir regras. É uma norma de conduta. Toda norma de conduta está vinculada a um código moral, a uma lei moral que determina como deve ser o comportamento. E para os espíritas, só existe um código moral, que são os ensinamentos resultantes dos exemplos de Jesus. Se você é espírita e não aceita o código moral de Jesus, você pode ser qualquer outra coisa, menos espírita. Então, lei moral em doutrina espírita, somente aquela fundamentada a partir do Evangelho de Jesus. Mas nós sabemos, o Evangelho de Jesus está aí há quase 2000 anos.
Inúmeras religiões, seitas religiosas surgiram a partir dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus. Então, nós que nos reconhecemos espíritas, precisamos ter uma interpretação do Evangelho de Jesus fundamentada na doutrina espírita. E é justamente aí que entra a necessidade de estudarmos e conhecermos com maior profundidade possível os conteúdos, começando pelos conteúdos da parte terceira de O Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec nos oferece, nos apresenta as leis morais. E é lá no comecinho das leis morais que nós vamos pegar uma frase dita pelo Espírito Verdade a Allan Kardec, na questão 776. A lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, o que são coisas naturais na nossa vida? São aquelas coisas que acontecem naturalmente no nosso dia a dia e que trazem lições que precisamos perceber, aprender e apreender os ensinamentos. Então, coisas naturais são coisas naturais, coisas que espontaneamente acontecem no nosso dia a dia e que trazem lições que precisamos aprender. Voltando à frase original. O que o autor está querendo nos dizer? Não perder de vista. Ele está dizendo, dar mais atenção. Nós precisamos dar mais atenção às coisas corriqueiras e naturais. Nós precisamos dar mais atenção às coisas simples, às coisas comuns que acontecem no nosso dia a dia e que todas trazem lições que precisamos aprender. Inclusive como redirecionar os nossos sonhos, nossos objetivos, o nosso comportamento. Napoleão Hill nos diz que essas coisas corriqueiras e naturais do dia a dia são coisas inestimáveis da vida. O que significa inestimável? Aquilo que não pode ser ponderado, que não pode ser medido, não pode ser pesado, não se pode colocar preço. Não dá para colocar um valor material a essas situações do nosso dia a dia. E voltando para Haroldo Dutra Dias, ele nos fala que essas coisas inestimáveis da vida são sutis e dinâmicas. Por isso que a maioria de nós não presta atenção nas coisas corriqueiras e naturais do dia a dia, porque elas são sutis, elas não chamam a atenção, elas não se destacam. Mas são sutis, estão presentes na nossa encarnação desde o primeiro segundo do início dessa encarnação atual nossa. Desde o momento da concepção. Nós estamos vivendo com essas energias sutis, com os fatos, as situações, as energias geradas a partir dos nossos relacionamentos com o papai, com a mamãe, com a família, na escola, com o mundo. São dinâmicas, por quê? Porque elas se aprimoram e amadurecem na exata medida em que cada um de nós se aprimora e amadurece emocionalmente, psicologicamente. Por isso nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que as coisas corriqueiras e naturais do dia a dia são recursos imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual, para o despertamento da nossa consciência. Napoleão Hill complementa. As coisas inestimáveis da vida só podem ser adquiridas através de riquezas impalpáveis, ou, se preferirem, riquezas imateriais, ou ainda, riquezas espirituais. Lembra de Jesus? Não ajunteis tesouros na terra. As riquezas espirituais é que vão promover o nosso fortalecimento e o nosso crescimento espiritual. Eu estava procurando um termo para fechar essa linha de raciocínio e não tinha achado. Daí, uma questão de um mês atrás, quando a gente foi fazer o Evangelho no Lar aqui em casa, o culto do Evangelho no Lar, a gente abriu o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel interpreta frases de Jesus e dos apóstolos retiradas do Evangelho. E Emmanuel nos ofertou essa preciosidade de expressão, uma verdadeira joia, migalhas de amor.
As coisas inestimáveis da vida são as migalhas de amor que nós trocamos diariamente com as pessoas com as quais nos relacionamos. E essas migalhas de amor estão intimamente ligadas, relacionadas à reciprocidade. É dando que se recebe. A gente doa as migalhas de amor, vai recebendo as migalhas de amor, mesmo de forma imperceptível, e essas migalhas de amor que nos dão sustentação emocional, psicológica, espiritual. Emmanuel, no texto Compaixão em Família, onde deve começar esse processo, diz assim: quem hoje se reergue com a tua migalha de amor, vai te solucionar as necessidades de amanhã. Então, olha para dentro de ti agora, nesse exato momento. Veja o que você traz dentro da sua individualidade espiritual para ser trabalhado nesta encarnação. O que é natural em ti? Quais são as virtudes que tu praticas? De forma natural, espontaneamente, sem grande esforço. Quais são as habilidades que tu tens nessa encarnação? E conseguiste desenvolver a partir da sua capacidade, da tua capacidade de manifestar inteligência? Quais são os atributos que fazem com que você tenha boas ou grandes habilidades em determinadas áreas? Todas as nossas condições íntimas podem e devem serem aperfeiçoadas nesta encarnação. Então a pergunta agora é: o que tu estás fazendo nesse momento em que toda a estrutura física, material do planeta está sendo repensada, ou pelo menos estamos recebendo a oportunidade para repensar a nossa vida planetária? O que tu está fazendo para aprimorar a sua capacidade de manifestar virtudes, de desenvolver e aprimorar as suas habilidades naquilo que você já faz bem? E mais, até março, todos nós tínhamos potencialidades que a gente não tinha tempo para trabalhar. A rotina do dia a dia não nos permitia. O que tu está fazendo para descobrir, para prestar atenção nessas novas potencialidades? Muitos de nós vão precisar se reinventar nesse momento. É importante esse tipo de reflexão. Agora, ninguém faz nada sozinho. Olha a tua volta, olha nos olhinhos, no coração das pessoas que estão junto de ti nesse momento, dos seus entes queridos, dos seus familiares. Veja lá, identifique o que tem de especial neles. Agora não é a hora de prestar atenção nos defeitos. Não é hora para ficar apontando o dedo porque está errado, colocando o dedo na ferida. Agora é a hora de identificar quais são as virtudes que existem ali, quais são as potencialidades, quais são as habilidades. E juntos, num trabalho de ajuda mútua, potencializarmos todas essas condições espirituais que a nossa família tem. É a riqueza que vai fazer com que a gente suporte esses momentos de desafio. É a riqueza que vai fazer vibrar o nosso espírito para a esperança, a certeza de continuar perseverando na prática do bem. É a riqueza que vai fazer aflorar dentro de nós a força, a coragem, a resignação. Por isso, Napoleão Hill enfatizou: é importante esse trabalho individual e coletivo de reconhecer esses valores morais, de reconhecer esses valores espirituais. Mais do que isso, abraçar, acolher, potencializar essas energias, para que a gente possa usar no nosso dia a dia e modificar a nossa vida. A indispensável vitória. Num momento em que a providência divina está permitindo que a gente repense as nossas questões físicas, materiais, para que a gente se afaste de objetivos essencialmente materialistas. Talvez seja a hora da gente se lembrar da orientação de Caibar Schutter, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de 1928, aonde ele nos diz, principalmente nesses momentos de dificuldade, é a hora de cada um de nós se lembrar de viver no mundo sem ser do mundo. Que o escopo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito.
que o sentido de tudo que acontece na nossa vida, fácil, difícil, bom ou ruim, não interessa, tudo que acontece na nossa vida tem o sentido do aperfeiçoamento, o objetivo do aperfeiçoamento do Espírito. O que nos remete a um ensinamento do apóstolo João, lá no capítulo 6 das suas anotações, quando ele nos diz o seguinte: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Juntai os tesouros do Espírito. Trabalhar pelos recursos com o objetivo de alimentar o espírito, de fortalecer a alma. Haroldo Dutra Dias e Saulo César, naquele programa que a gente falou lá da série TV, nos dizem, nos lembram, que todos os recursos físicos são material didático. As condições físicas que nós temos agora é o material didático que a providência divina nos colocou às mãos para que a gente tire lições, para que a gente aprenda, para que a gente se renove, para que a gente cresça. Então vamos abrir mão das conquistas materiais. Agora é que não. Agora é que nós precisamos arregaçar as mangas e nos unir. Nós precisamos da união, nós precisamos nos unirmos para que a gente reconstrua materialmente a nossa estrutura social. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 7. É um item longo, bastante longo, mas senta com calma depois. Desliga a internet e vai lá ler o item 7, capítulo 16. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. É nosso dever fazer esforços para o progresso material do planeta. É um fator precursor do progresso, nos diz Napoleão. Mais do que isso, quando a gente se une, quando a gente arregaça as mangas, quando a gente reavalia os nossos potenciais, quando a gente se aprimora para conquistar materialmente e melhorar o nosso planeta, nós estaremos estabelecendo condições de vida melhores para nós e para todos os nossos semelhantes, para a nossa família, para a nossa comunidade de um modo geral. Mais do que isso, quando temos o foco no nosso crescimento comum, quando temos o foco com o objetivo no bem comum, que transcende as questões meramente físicas, nós estamos desenvolvendo a capacidade de percepção de uma das maiores emoções do nosso dia a dia, da nossa vida, que é a alegria de criar as suas próprias riquezas espirituais. Aqui está o fundamento da meritocracia, que nos eleva na escala espiritual. E em tempos de pandemia de Covid-19, falar de meritocracia é pensar na importância da fraternidade e da solidariedade no nosso dia a dia. Aqueles que estão indiferentes ao sofrimento alheio nesse momento, com certeza não despertaram espiritualmente para a importância dessa etapa no desenvolvimento planetário que nós estamos vivenciando. E nós precisamos aqui falar de novo da reciprocidade. É dando que se recebe. Com um pensamento que nos traz, de novo, Haroldo Dutra Dias. Quando a gente lê a questão 614 no Livro dos Espíritos, comecinho lá das leis morais, os Espíritos nos dizem que a prática da lei divina é a única condição de felicidade para o Espírito. Não interessa o estágio evolutivo em que se encontra ou a condição do momento que está vivendo. A prática da lei divina é a única que traz felicidade para o Espírito. Já na questão 922, parte 4ª do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se haveria alguma forma comum de felicidade para nós aqui, espíritos encarnados, já começarmos a desfrutar, a perceber espiritualmente, apesar de toda e qualquer situação exterior. E os espíritos responderam. Primeiro, em relação aos bens materiais, a posse do necessário. Então, a posse do necessário não é aquilo que a gente perdeu e que tinha até antes de março de 2020. Não é aquilo que a gente vai eventualmente conquistar daqui para frente.
mas é aquela condição física e material que nós temos agora. Cada um de nós tem em mãos a condição física e material para praticar as leis divinas com o que tem agora. E é isso que nos dá a segunda condição de felicidade, que é a consciência tranquila. Então, dar para receber é ter a consciência tranquila de que estamos praticando a lei divina no limite das nossas capacidades, com a condição que nós temos agora. Porque a gente tem a terceira condição de felicidade aí, que é a fé no futuro, porque a gente sabe que tudo que é material é passageiro, é efêmero, tudo isso vai passar. E aqui é que muitos estão caindo em duas armadilhas que Haroldo Dutra Dias nos chama a atenção. Muita gente está sofrendo, muita gente está passando por necessidade nesse momento. Por isso a necessidade da gente cooperar com todos. Mas daqueles que estão caindo, que estão passando necessidade, alguns estão caindo na armadilha de se tornarem ou parasita ou predador. Parasita é aquele que fica com pena de si próprio, que não tira lições do que está vivenciando e fica se achando o maior dos sofredores ou o único dos sofredores. Eu preciso de mais atenção, eu preciso de maiores cuidados. Toda a atenção do governo, toda a atenção da sociedade deve ser voltada para ele que tem mais necessidade do que os outros. E no outro extremo, do desequilíbrio mental, de quem cai nesse tipo de armadilha, é se transformar num predador. É se considerar injustiçado pela sociedade, pela justiça divina, e de querer tomar para si aquilo que ele acha que tem direito, usando de meios ilícitos e muitas vezes usando da violência. Então, é importantíssimo para todos nós que estamos buscando no Evangelho de Jesus a serenidade, a calma, a coragem, a fortaleza espiritual, que a gente incorpore no nosso dia a dia a solicitude de estarmos e nos colocarmos dispostos a servir e sermos úteis a todas as pessoas em todos os momentos, inclusive nesses os mais difíceis. Napoleão Hill nos diz: quem não aprendeu a compartilhar ainda não descobriu a verdadeira senda, o verdadeiro caminho, ou o sentido da felicidade, a vitória que todos nós estamos procurando. Outro trechinho do Evangelho importantíssimo para a gente ler. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Nos itens 5 e 6, Kardec nos apresenta a parábola da viúva. Aquela mulher em estado de imensa, extrema pobreza, e que mesmo assim, periodicamente, tirava dos recursos da sua própria subsistência para oferecer a outros que eventualmente estivessem passando por maiores necessidades que ela. E lá nos itens 9 e 10, Kardec nos proporciona a oportunidade de fazermos reflexões importantíssimas sobre a provação da fortuna, aquela condição de riqueza, aqueles que estão sobrando, principalmente nesse momento, os recursos físicos, materiais, dinheiro, tempo, inteligência, saúde. E também a provação da miséria ou da extrema pobreza, da limitação das capacidades físicas e materiais de se manifestar. Ai, mas eu estou tão desesperado, estou tão abatido, que eu não vou ter tempo de ler esse trecho longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vá lá, que você esteja muito abatido. Mas então leve em consideração para fazer reflexão em casa. Encosta a cabecinha no travesseiro e pergunta lá para a tua consciência se eventualmente você não está se colocando nessa situação. Humberto de Campos, capítulo 6 do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Mas não se prova dedicação verdadeiramente a Deus, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Este é um desses momentos. Para muita gente, este momento é de horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. E conclui o raciocínio. Ainda que privado dos olhos, da palavra, das mãos, dos pés,
E isto serve para todos aqueles que, como nós, estão passando algum tipo de dificuldade e que se veem em situação precária, ainda que privado de todo e qualquer recurso físico e mental e material, podes servir a Deus com paciência e coragem. Podes servir a Deus com as virtudes, potencializando a prática das virtudes no seu dia a dia. Vê lá quanto tempo você está perdendo por dia nas redes sociais, criticando, condenando, reclamando. As autoridades, o que elas fazem ou deixam de fazer. A sociedade, o que ela faz, o que deixa de fazer. As outras pessoas, o que fazem, o que deixam de fazer. É preciso resignação diante desse momento de grande dificuldade. Principalmente resignação diante dos desígnios de Deus que a gente ainda não consegue entender, que a gente não consegue compreender, ter a extensão do entendimento. Por que está acontecendo isso? Por que logo agora? Por que logo comigo? É importante essa resignação íntima para que a gente consiga serenar os nossos corações e as nossas mentes. Haroldo Dutra e Saulo César nos disseram, no final daquele programa lá da série TV, a pandemia prendeu o homem físico, limitou a nossa possibilidade de expansão material no planeta, pelo menos por um tempo. Para quê? Para liberar o homem espiritual. Então, que as nossas reflexões possam abrir o cadeado, que está limitando a nossa capacidade de expandir o nosso entendimento das leis divinas, o nosso entendimento das orientações e dos ensinamentos de Jesus, e que a doutrina espírita possa nos servir para esse despertamento. Nós vamos encerrar a nossa conversa com uma prece cantada. Essa prece, na verdade, a letra, essa música, a letra foi feita a partir de uma prece apresentada pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Tormentos da Obsessão. A gente fez uma adaptação daquele conteúdo e vamos cantar a música Fica Conosco, ó Jesus. Eu vou ter uma dificuldade danada de passar a letra aqui para vocês. Se eu errar, vocês não ligam, tá bom? Vamos buscar a sintonia mais limpa agora, com os prepostos do Cristo que estão no nosso lar. Todos nós temos agora em nossos lares espíritos benfeitores nos envolvendo. Sente a vibração, né? Expande a sua mente, deixa se envolver pelo pensamento dos espíritos benfeitores. E vamos nos apresentar a Jesus. Apresentamo-nos com nossas dores e queixumes, a tua misericórdia, incomparável irmã. Percebeste as chagas do nosso sentimento e nos deste o bálsamo que diminui as nossas dores. Não cobraste de nós o dever interrompido ou fracasso cometido e nos deixaste trabalhar em tua vida. Ei-nos novamente de pé, aguardando o que queira de nós. Agradecemos-te, compassivo benfeitor, preparando-nos melhor e orando-te
Reconhecidos te pedimos então, abençoa as tarefas, as quais queremos triunfar. Fica conosco, ó Jesus, fica conosco, ó Jesus. Mestre querido, fica em nosso coração vibrando. Por acréscimo de misericórdia, potencializa nesse momento as nossas melhores intenções, as nossas melhores energias. Para que renovemos o ânimo, para que demos continuidade nas melhores atividades, nos mais elevados propósitos que possamos colocar no nosso dia a dia. Que possamos ser o espírito de fortaleza, de bom ânimo, de alegria, de esperança, na convivência com todos aqueles que estão ao nosso lado, principalmente os nossos familiares, nossos entes queridos, aqueles com os quais nós convivemos no nosso lar. Abençoa, Jesus, todas as nossas vidas. Abençoa, Jesus, todas as oportunidades para que possamos percebê-las com clareza, com lucidez. Que cada um de nós não desanime, que cada um de nós se fortaleça em Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Muita paz a todos, até a próxima oportunidade.